pessoal, tudo bem? Então, hoje a gente está aqui para mais uma aula, a parte de biologia. E aí a gente vai começar a falar sobre membrana plasmática, tá? E aí é uma das composições que a célula tem, tá? Toda célula é composta por membrana plasmática, citoplasma e material genético, correto? Essa membrana plasmática ela tem inúmeras funções e tem várias partes que o formam. Na semana passada a gente começou a falar sobre essa composição da membrana plasmática. Então a gente viu que a membrana é formada por uma bicamada lipídica do tipo fosfolipídio. Ela é formada também por carboidratos que, se estiverem ligados aos lipídios, glicolipídios, se estiver ligado às proteínas, glicoproteínas, e é formado também por proteínas, tá? Essa composição da membrana tão diversificada dá o seu nome de mosaico fluido. Mosaico porque tem essas diferentes partes, fluido porque ela se movimenta. A membrana plasmática ela não é rígida, ela tem uma movimentação, correto? Essa membrana, dentre tantas funções, uma das que a gente vai detalhar agora é sobre transporte. Ela consegue realizar o transporte de dentro para fora e de fora para dentro, tá? Tem outras funções? Sim. Quais funções? Sinalizadora, tá? Os próprios glicolipídios ou glicoproteínas, os carboidratos que estão na membrana plasmática, elas funcionam como antenas. Então eles fazem o radar, podemos dizer assim, da membrana plasmática, sinalizando o que está acontecendo fora da célula, tá? Ela tem a função de proteção da célula, porque ela é a camada que vai envolver toda a estrutura celular, então ela tem uma função muito importante de proteção. Ela tem essa função importante de movimentação, que é uma maleabilidade que vai dar à célula, e os transportes que a gente vai detalhar. Primeira coisa que a gente tem que lembrar é: os transportes celulares existem dois, tá certo? E aí a gente vai ter qual? A gente tem o transporte passivo e o transporte ativo. De que maneira? O transporte passivo, tá pessoal? Não esqueçam, passivo. Ele não tem gasto energético. Transporte passivo não tem gasto energético. O que isso quer me dizer? Que a célula vai levar substâncias para dentro dela ou vai colocar para fora sem nenhum gasto de energia, de uma maneira natural. Transporte ativo. Ele tem gasto energético, ou seja, para a célula absorver ou para a célula colocar para fora, ela vai ter que ter um gasto de energia, que a gente vai chamar mais para frente de ATP. Nossa energia é ATP? Sim, mas isso é para a próxima aula, tá? Pois bem, então eu já sei que existe o passivo e o ativo. Agora, dentro do transporte passivo eu tenho três, tá? Eu tenho a osmose, difusão simples e difusão facilitada. Qual a diferença? Muito simples, pessoal. Osmose só passa líquido, tá? Por onde que esse líquido passa? Pela bicamada lipídica, correto? Então vai passar água, vai passar sangue, só passa líquido, ok? Difusão simples, passam moléculas maiores, tá? Passam substâncias gasosas e moléculas estruturais maiores. Por onde? Bicamada lipídica, correto? Ainda pela membrana de uma maneira especial, essas estruturas irão passar. Tudo bem? Então, qual a diferença da osmose para a difusão simples, por exemplo? A osmose só passa líquido, a difusão simples passa outros tipos de substâncias sem ser líquidos, como substâncias gasosas e substâncias sólidas menores, tá? E difusão facilitada, que é o terceiro tipo do transporte passivo. Vai passar substâncias ainda maiores, substâncias sólidas maiores. Por onde? Pelas proteínas transportadoras, tá?
Então as proteínas elas irão se abrir e a substância irá passar para dentro ou para fora. Isso daí vai depender da necessidade da célula, correto? Mas, professora, a proteína ela se abre sem gasto de energia? Sim, tá? Se a célula ela sentir, se ela for sinalizada que ela há necessidade, seja de eliminar a substância ou de absorver a substância, a proteína vai se abrir para poder ser substância, sem nenhum gasto de energético. A gente costuma dizer que é a favor do gradiente de concentração. O que significa isso? Do mais para o menos, ou seja, a célula tendo necessidade. Então, os três passivos são osmose, difusão simples, difusão facilitada. Diferença entre eles: osmose passa pela membrana plasmática, difusão simples passa pela membrana plasmática, difusão facilitada passa pela proteína transportadora. Substâncias que passam: osmose, líquido; difusão simples, substâncias pequenas, sólidas; difusão facilitada, substâncias maiores, sólidas. E o transporte ativo? O transporte ativo ele tem um gasto energético, como eu já falei. Por quê? Porque ele vai contra o gradiente de concentração. O que significa isso? A célula tem, mas ela precisa mais. Então ela vai precisar gastar uma energia para que essa proteína, tá, ela se abra e essa substância possa passar, tá? Um dos tipos de transporte ativo, é a bomba de sódio e potássio. Uma bomba, sim, pense em uma bomba elétrica. Ou o nosso coração, que é como se fosse uma bomba de impulsionar o sangue. Tá? Ela precisa de uma energia para que ela funcione e faça essa proteína se abrir e as substâncias passarem. Agora a gente vai aqui, ó, pro computador para a gente conseguir visualizar melhor e entender melhor essa estrutura, tá? Eu vou pausar os vídeos, vou colocar ali e depois a gente se vê. Percebo que a gente vai ter a sonorização do meu cachorro, que não para de latir, sabe por quê? Encontrou o gato. Calma aí. Vamos nós, pessoal. Aqui é uma imagem da membrana plasmática, tá? Essa imagem a gente já tinha visto a semana passada. Então aqui tá a composição dela. A bicamada lipídica, as proteínas, ó, os carboidratos, ó, glicoproteína, porque o carboidrato está ligado à proteína. Glicolipídio, porque o carboidrato está ligado no lipídio. Então é a estrutura. Percebam que ela tem diferentes composições e essa localização, tá, das proteínas, dos carboidratos não é fixo. Então, por isso que é mosaico fluido, porque eu tenho essa diferença de uma célula para outra, tá? Tô ajustando aqui para ficar melhor. Aí vamos nós. Ó, aqui novamente mostrei um outro esqueminha, ó. A bicamada lipídica são essas estruturas, proteína, carboidrato. Professor, existe uma proteína inteira, uma proteína, uma parte? Sim. Essa proteína inteira é chamada de proteína transmembranar. E essa proteína que só tem uma parte é chamada de proteína periférica. Por quê? Porque ela só fica numa parte, ela não atravessa a membrana toda. Ó, perceba que essas estruturas aqui, ó, são moléculas de colesterol. Então fazem parte do tipo de lipídio que o formam, que vai dar a maleabilidade. Vamos aí passar. Aqui, aí a gente vai exatamente para a aula de hoje, que são os transportes. Então eu tenho aqui, ó, vários tipos. Como que eu vou identificar? Primeiro, um transporte pela membrana plasmática. Professora, tem duas. Sim. Quais são mesmo? Osmose e difusão simples. Então, ó, aqui eu tenho a osmose, tá vendo? Uma molécula menor sendo passada pela membrana plasmática. Eu tenho a difusão simples, que é uma molécula um pouco maior. Lembrando que na osmose é só líquido, na difusão simples são moléculas um pouco maiores e sólidas também, tá? E aqui eu tenho, ó, proteína, proteína, proteína e proteína. O que essas setas me dizem? Que, ó, a célula, a molécula, ela entra e sai, ó, entrando só, uma entra e outra sai, duas entram, tá? Essa quantidade vai depender da necessidade da célula, tá? Então aqui eu tenho um tipo de difusão facilitada, onde a proteína ela está se abrindo sem nenhuma
sem nenhum gasto energético. Então, ó, a molécula tá entrando, a molécula tá entrando, uma tá entrando, outra tá saindo. E aqui eu tenho um transporte ativo, tá? Que é quando, deixa eu ajustar aqui um pouco melhor, que é quando eu tenho gasto de energia. Porque a célula precisa, mas ela já tem. Então, ela teve que gastar o ATP para que isso acontecesse, tá? Aí a gente vai para osmose. Voltamos à osmose. Por quê? A osmose é a passagem de substância líquida. E aí a gente tem 3 conceitos que a gente precisa entender bem, que é o conceito isotônico, hipotônico e hipertônico, tá? Muito fácil, pessoal. A osmose é a passagem de líquido, certo? Essa passagem de líquido, toda solução, ela tem soluto e solvente. O que é isso? Soluto é aquilo que dissolve. Solvente é a água, podemos dizer assim. Então vamos fazer uma analogia com um suco. Um suquinho desse que a gente compra o pozinho e dissolve. O suquinho, esse pozinho do suco, é o soluto. A água que eu estou dissolvendo é o solvente. E assim também são nossas células, na osmose, correto? Então, uma solução isotônica, ó, aqui é na vegetal e aqui é na animal. Uma solução isotônica é quando eu tenho a mesma quantidade de soluto e de solvente, tá? Uma solução hipotônica é quando eu tenho mais água e menos soluto. Então, essa estrutura aqui, ó, é o vacúolo. O vacúolo da célula vegetal, que serve de reserva energética, tá? Então, ó, o vacúolo aqui tá cheio. Então, ele tá hipotônico, ou seja, mais água e menos soluto. Aqui, ó, ele tá murcho. Então, ele tá hipertônico, menos água e mais soluto. Aí, é pra cá, ó, osmose em célula animal, a mesma coisa. Isotônico igual, hipotônico, mais água, menos soluto. Hipertônico, menos água e mais soluto. Correto? Então, pessoal, vamos voltar aqui para mim. Isso a gente não pode esquecer, tá? As soluções osmóticas, solução de osmose. A gente tem a solução hipertônica, que é quando eu tenho menos água e mais soluto. A solução hipotônica é quando eu tenho mais água e menos soluto. Mas para que isso é importante? Porque é isso que vai me depender. A osmose não é uma passagem passiva, sem gasto energético? Então, vamos supor, se eu tenho uma célula hipotônica, que eu tenho muita água, e ela for colocada numa solução hiper, que tem pouca água, ela vai acabar cedendo essa água. Por quê? Porque a solução onde ela foi colocada tem menos líquido. Então, ela vai ceder naturalmente. Então, são conceitos que a gente não pode esquecer, tá certo? Estudem e a gente volta na próxima aula. Show!